Boa tarde, doutor Zé Godinho. Boa tarde, doutora Delzira. Como vai a senhora? Graças a Deus, tudo bem. Então, estamos bem agora, começamos, som perfeito. Só posicionar melhor aqui o telefone. Pronto, acho que assim está um pouco melhor. Ótimo. Então, hoje o nosso convidado é o doutor Zé Godinho, juiz federal, presidente da primeira turma recursal, coordenador das turmas recursais de Goiás, diretor do Fórum da Seção Judiciária de Goiás. E hoje nós falaremos sobre o funcionamento da Justiça Federal em face da Covid-19. Antes de passar a palavra para o doutor Zé Godinho, que vai nos falar sobre esse tema de relevância para a advocacia, quero só esclarecer que nós vamos ter 3 momentos da nossa live. O primeiro com as explanações do Dr. Godinho, depois teremos um tempo para responder as perguntas dos nossos colegas e, ao final, as considerações do Dr. Zé Godinho. Então, nós precisamos conversar aqui, Dr. Zé Godinho, é sobre como que está o funcionamento da Justiça Federal. Face à pandemia, a gente viu aí que teve a Resolução 313 de CNJ, que suspendeu todos os prazos e o atendimento presencial na Justiça Federal e todo o Judiciário. Como é que está funcionando a Justiça Federal nesse período? Bom, boa tarde novamente, doutora Delzira, boa tarde a todos os participantes. Eu quero dizer primeiro que é um prazer poder participar desse bate-papo com a comunidade jurídica, em especial os advogados de Goiás, tentar trazer um pouco a conhecimento, tentar esclarecer um pouco como está sendo a nossa realidade na Justiça Federal nesse período de excepcionalidade. Como a senhora disse, nós temos a resolução 313 do CNJ e também uma resolução do nosso Tribunal Regional Federal da Primeira Região, disciplinando esse funcionamento da Justiça Federal nesse período. No primeiro momento, a ideia foi apenas de excepcionalizar alguns servidores do comparecimento, autorizar que apenas alguns servidores que integrassem um certo grupo de risco, denominado grupo de risco, ou magistrados, eles ficassem afastados, trabalhando remotamente. Posteriormente, esse afastamento foi geral, todos os servidores e magistrados, em regra, estão no trabalho remoto, com a exceção de algumas atividades consideradas essenciais que não permitem a sua paralisação. Mas até para essas atividades consideradas essenciais, a orientação e determinação é de que seja feita a seleção dos servidores e que haja um número mínimo possível de servidores presentes, de atendimento presencial, de trabalho presencial. Hoje a Justiça Federal ela está trabalhando com uma limitação de matérias na sua atividade jurisdicional. O CNJ também estabeleceu algumas matérias que são objeto desse trabalho. Em essência, são aquelas matérias, aquelas atividades, aquelas ações que demandam risco de perecimento, que demandam uma atuação urgente e imediata do Poder Judiciário. Em regra, a atividade jurisdicional, então, ela está limitada a essas atividades. Mas o fato é que, internamente, o serviço continua fluindo, eu não vou dizer normalmente, mas dentro desse momento, com a maior eficiência possível. Os juízes continuam normalmente despachando, decidindo, sentenciando. Os servidores continuam remotamente realizando suas atividades. Os servidores do gabinete, esses têm até uma facilidade maior de exercer sua atividade, porque já é uma atividade tradicionalmente mais isolada, mais reservada. Servidores das varas também estão fazendo um trabalho remoto com adaptações, com adequações, mas a movimentação processual, a tramitação processual está sendo feita normalmente. A gente tem hoje um volume de trabalho, um volume de decisões, sentenças, superior até ao que vinha sendo realizado antes do período da pandemia. Houve sempre uma dúvida, uma discussão, se o trabalho remoto ele é interessante, se o trabalho remoto seria produtivo. Houve um preconceito muito grande no início quanto ao teletrabalho, sempre se considerou que quem fosse para o teletrabalho ficaria descansando em casa, trabalharia menos, geraria menos retorno para o judiciário, para o órgão onde ele está alotado.
E nós vimos que isso não é verdade. Tanto que os servidores que já vinham trabalhando remotamente sempre apresentaram uma excelente produtividade. E agora, no período de pandemia, mesmo aqueles servidores que tinham uma certa ressalva quanto ao trabalho remoto, perceberam que isso é importante. O trabalho remoto permite que a gente tenha uma maior, talvez maior concentração, uma maior dedicação. Queira ou não, a gente tem uma redução do atendimento de telefone, atendimento de parte no balcão. Tudo isso permite que você concentre mais no processo. Então, a produtividade, tanto dos magistrados quanto dos servidores, nesse período foi consideravelmente elevada, em torno de 10%, pelo menos, eu posso dizer, segundo os números do CNJ, que houve um incremento na nossa produção. Então, de certa forma, a pandemia está nos ajudando, né? Mesmo com o teletrabalho, nós tivemos um aumento de produção, de uma certa forma, estamos bem. É o que eu digo, a gente tem que tentar tirar desse momento tão difícil, desse momento tão trágico, boas lições, bons aprendizados. Acredito que nós vamos sair desse período de pandemia com um novo judiciário, com uma nova formatação, com uma nova ideia do que pode ser feito para implementar melhor a justiça no Brasil. É verdade. A gente tem que tentar extrair do que está acontecendo agora aquilo que ocorreu de bom. E nós temos vários exemplos, várias ferramentas, várias ações que mostram que nós podemos caminhar por um outro rumo muito diferente do que se vinha trilhando hoje, como acréscimo de produtividade, acréscimo de celeridade da prestação judicial. Sempre se pensou em quê? Aumento de varas, aumento de servidores, aumento de juízes, construção de mais prédios. Isso tudo vai ser repensado e precisa ser repensado como uma solução para maior celeridade processual. Então, eu já aproveito aqui para parabenizar pelo teletrabalho realizado lá em home office, já que a produtividade aumentou, e isso nós já sabemos que veio para ficar, porque as coisas boas que estão acontecendo, com certeza elas ficarão. Mas, doutor Godinho, eu vou aproveitar esse momento para dar um abraço e parabenizar as pessoas que estão entrando aqui nessa live. A doutora Natasha, nossa conselheira, o Jairo, meu marido, doutora Maura, Simone, Ana Carolina, Maitê, doutor Florisvaldo, Graciele, Jocelita, Maxwell, Anúbia, aos diretores da OAB, doutor Jacó que está assistindo, aos funcionários, tem alguns funcionários da OAB que estão aqui assistindo, e agradecer a todos por essa participação. E nós já temos diversas perguntas aqui, doutor Godinho. Mas voltando aqui, nós falamos da resolução 313. Recentemente já saiu a resolução 314 e ela já prorrogou o prazo até dia 15 de maio, mas já nos avisou que retorna o prazo para os processos eletrônicos. Dessa forma, como é que vai ficar aqui na Justiça Federal? Já tem algo com relação a audiências virtuais? Bom, nós vamos ter o prosseguimento do prazo processual que esteve suspenso até então, a partir do dia 4 de maio, para os processos eletrônicos. Mas o impedimento de atendimento presencial permanece. Então, em essência, o que nós vamos ter é o quê? Uma movimentação processual, a intimação das partes em relação aos atos já praticados, mas as audiências, essas continuam, a princípio, suspensas, continuam sem possibilidade de realização, porque a sua realização importaria na presença das partes, na presença dos servidores, do magistrado, toda a estrutura para a sua realização. É uma situação meio complicada, porque a gente sabe que hoje um grande gargalo que a gente vem observando na Justiça, na Justiça Federal principalmente, são as audiências, as perícias, que reclamam a presença física. Poderia falar na possibilidade de realização de audiências por videoconferência. A resolução 313 do CNJ e a 314 não trataram. A 313, em princípio, não tratou nada sobre a realização de audiência. A 314 ainda fez alguma referência sobre o advogado não poder ser obrigado a apresentar as testemunhas em local diverso da justiça, dando a entender, então, que existiria uma modalidade de audiência possível de ser realizada.
Mas essa figura da audiência, da videoconferência para audiência, ela é muito complexa, ela é muito complicada de ser implementada num período como esse agora. Demanda diversos fatores, diversas considerações. Quem ficaria responsável pela apresentação das testemunhas? Onde essas testemunhas seriam apresentadas? Se não na justiça, no escritório do advogado? Mas o advogado da parte contrária concordaria com isso? Teria um terceiro local neutro para ser realizada essa audiência? E não falo só no regime de pandemia, mas especialmente de pandemia, você tem essa dificuldade também da aglomeração, de concentração de pessoas. Então, eu particularmente penso que é muito complicada a formatação, nesse período de pandemia, de uma audiência por videoconferência. Pode-se pensar, sim, para o futuro, eu acho que em breve, talvez essa seja uma realidade, com a estipulação de ambientes neutros ou ambientes de comum acordo pelos advogados, pelas partes, mas a gente tem aí a dificuldade de fazer o isolamento dessa testemunha. Uma testemunha não pode assistir o depoimento da outra, como garantir que elas estão isoladas, como garantir que elas estão tendo a voluntariedade na sua exposição, e a gente tem que considerar todas as situações hipotéticas, principalmente na seara criminal, uma testemunha coagida, uma testemunha levada a depor de uma certa maneira, porque está sendo até às vezes ameaçada pelo réu. Então são tantas situações que a gente precisa ter essa visualização de todo o ambiente para saber o que está acontecendo e qual é o melhor encaminhamento da audiência a ser feita pelo magistrado. Tá. Doutor Godinho, e falando de processo eletrônico, nós sabemos que tem muitos processos ainda físicos. Há alguma determinação? Vocês já estão trabalhando para torná-los todos esses processos digitais? Tramitação eletrônica? Sim, a gente já tem alguma matéria, algumas normas da Corregedoria sobre essa questão da digitalização dos processos. A ideia final é que todos os processos tramitem no PJE. Então, nós temos hoje, no primeiro momento, a necessidade de digitalizar aqueles processos em grau de recurso, que vão subir para o tribunal, né, onde já houve a interposição de algum recurso. Nós temos que digitalizar antes de encaminhar para o tribunal. O acervo também em andamento nas varas também tem já esse encaminhamento para a sua digitalização. E mais recentemente nós tivemos também uma orientação da Corregedoria, uma circular da Corregedoria determinando, inclusive, que fosse feita também a migração dos processos do GF virtual para o PJE também. Isso de forma a unificar o sistema a ser adotado, porque hoje realmente é difícil, a gente trabalha com vários sistemas ao mesmo tempo para poder analisar todos os tipos de processo. A diretoria do Foro em Goiás já iniciou alguma análise, algum processo para tentar realizar essa digitalização, porque hoje a grande questão é como fazer essa digitalização. Nós não temos pessoal nem equipamento para isso. E não temos, principalmente, o dinheiro para contratar uma empresa para fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente está tentando criar uma maneira, uma formatação para que isso seja feita. Uma ideia hoje que a gente tem, eu tenho conversado com o meu diretor de Secretaria Administrativa, é tentar contar com o apoio dos servidores das varas para que eles auxiliem nessa digitalização, já que é interesse das varas também. Então, cada vara cederia 1, 2 servidores por tantos dias, e a gente faria uma análise, a fim de que a gente conseguisse movimentar esses processos com a sua migração. Também tem o problema dos equipamentos. Ontem eu até conversei com o Dr. Rogério, que é o diretor da SECAD. Nós temos um volume considerável de multifuncionais que permitiria essa digitalização, não num curto espaço de tempo, porque não tem uma velocidade que é um scanner profissional dirigido para esse fim teria, mas já permitiria isso. Eu acredito que em breve a gente vai conseguir já fazer esse encaminhamento. Algumas sessões judiciárias já fizeram, Brasília, o Distrito Federal já conseguiu digitalizar um acervo considerável de processos. Teve um problema no início com o e-migrador, que é a ferramenta utilizada para levar esses processos para o PJE, mas parece que já foi solucionado. Aqui em Goiás, eu posso citar a subseção judiciária de Formosa, que já vem eles mesmos digitalizando vários processos. Eu já tenho recebido no PJE processos que originariamente eram físicos,
da seção judiciária, da subseção judiciária de Formosa. Porque a gente sabe assim, a dificuldade de trabalhar com o processo físico. Hoje já está muita gente acostumado com o processo eletrônico e já fica uma dificuldade maior. Mas também a gente tem que ter muito cuidado com essa digitalização, porque a gente já passou por grandes problemas na Justiça Estadual, que fez uma digitalização imensa. Hoje todos os processos são digitais, exceto os criminais. Mas a gente já passou por isso, mas torce para que a Justiça Federal faça da forma mais tranquila. Mas, por isso que a gente tem que fazer com bastante calma, com análise. Eu já pedi para que fossem feitos testes com alguns processos, porque eu preciso saber quanto tempo será gasto para digitalizar um processo com 200 folhas. Então, a gente tem que ter essa informação para que a gente não queira, não atropele, não queira fazer tudo de uma vez e comece a perder dados, perder documentos. As partes são intimadas para manifestar sobre a correção da digitalização. Mas sejamos razoáveis e lógicos. As partes, principalmente as partes, quando ele fala as partes, são os advogados, eles não vão conseguir, em todos os processos, sob a sua responsabilidade, verificar se todos os documentos corretamente estão ali, se todos foram digitalizados de forma legível. Então, não adianta a gente falar, não, mas o advogado vai poder manifestar se tiver algum erro, ele aponta. Não, na verdade, não pode ter erro, e excepcionalmente, se isso vier a acontecer, sim, aí ele é apresentado. Vai ser um trabalho árduo, mas com certeza nós venceremos mais essa etapa. A doutora Melina está mandando um abraço, a Melina do Prado. Ela está parabenizando o senhor por vir aqui, trazer essas informações importantes. E em nome da doutora Melina, que é a secretária da Comissão de Direito Previdenciário, eu vou saudar todos os membros e a nossa presidente, doutora Ana Carolina. Doutor Godinho, e tenho aqui uma pergunta. O senhor já falou das audiências que ainda não sabemos como ficará. Aí a doutora Maite e a doutora Graciele, são advogadas previdenciaristas, elas perguntam como que está na turma recursal, porque está funcionando e está tendo julgamentos, né? Sim, na turma recursal a gente continua realizando julgamentos normalmente. A primeira turma não chegou a parar nenhuma sessão, todas foram realizadas. Especificamente com relação à turma recursal, há uma previsão específica do CNJ, agora na resolução 314, salvo engano, assim ela traz, e anteriormente houve uma consulta, houve uma manifestação do tribunal, do CNJ, de que a realização de sessões virtuais de julgamento não conflita com a resolução 313, e que a suspensão dos prazos não afeta a intimação das partes para a sessão ou para a sustentação oral. Então, com relação à turma recursal, foi possível a gente prosseguir com esses julgamentos. Hoje, nós estamos trabalhando com uma formatação de sessão presencial com apoio de vídeo. O que é isso? A sessão ela ocorre na sala de sessões da turma recursal. Eu compareço a todas as sessões, estou presente a todas as sessões. Eventualmente, algum membro não pode comparecer. Ou mesmo, numa situação ainda não ocorreu, mas de nenhum membro poder comparecer. Mas ela vai ser realizada normalmente. Ela vai ser realizada na sala de sessões, o secretário de sessões vai estar presente, e isso permite, então, toda um desenrolar, vamos dizer assim, normal. Até então, eu como diretor do foro, em conversa com o antigo coordenador, doutor Paulo Hernani, nós estabelecemos que as sessões seriam realizadas e sem a possibilidade de sustentação oral, porque estava vedada a presença dos servidores, a presença dos advogados, etc. Com o passar do tempo, a gente viu que seria possível que o servidor, o secretário de sessões, participasse, que o juiz participasse da sessão, como vem ocorrendo hoje, e que o advogado, especificamente daquele processo, tivesse acesso à sala de sessões para fazer a sua sustentação oral. Então, essa semana, a gente trabalhou numa portaria regulamentando isso. Então, a partir, não sei se da próxima sessão, se já vai dar tempo de publicar, mas provavelmente a partir da próxima sessão, da primeira turma, que a segunda realizou ontem, a primeira turma vai realizar a sessão semana que vem, eu acho que o dia 30, salvo engano, já vai ser possível ao advogado se fazer presente na sala de sessões para a sustentação oral. A gente discutiu sobre a possibilidade de o advogado fazer essa sustentação oral remotamente. A princípio, a gente até tentou
construir dessa maneira e permitir que isso fosse feito. Mas são inúmeras as variáveis que a gente iria ter que trabalhar, ter que considerar. E uma delas seria a diversidade, a disparidade de qualidade de internet que você tem em Goiânia e que você tem no interior. E isso poderia prejudicar o desenrolar das sessões. Algumas experiências não foram positivas, outras foram, mas a gente entendeu que, principalmente, porque a gente está num período de exceção, um período que a gente não pode ficar inovando demais com risco de causar um transtorno maior, a regra da sustentação oral permanece, ela é presencial e será possível a partir da próxima sessão já. Tá. E como que o advogado tem que fazer para ele inscrever? Porque é uma pergunta que está aqui na nossa live. Muita gente perguntando, como que eu faço a inscrição? Certo. A portaria deve ser publicada, eu preciso confirmar, me parece que ela seria publicada ontem ou hoje, não sei. Mas já antecipando, lá está disciplinado a inscrição. Já antecipando, o advogado vai precisar mandar um e-mail, que está informado lá, o e-mail da turma recursal, até às 18 horas da véspera da sessão. Lá ele informa o número do processo que ele pretende fazer sustentação oral, ele informa também um e-mail e um telefone para contato. Eventual intercorrência vai ser resolvida diretamente com ele por telefone. Então, até às 18 horas da véspera. Ok. Então, aí respondida a sua pergunta, Caio, sobre a inscrição, brevemente terá uma portaria com tudo regulamentado. O Dr. Godinho vai colocar aí. E essa portaria, a gente estava pensando em como ela poderia ser feita, o que precisa constar. É uma novidade. Como novidade, a gente sabe que está constantemente fazendo alterações. Então, nesse primeiro momento, a gente estabeleceu a portaria para o período da pandemia, mas já pensando nela para um período posterior também. Então, nós vamos manter essa portaria para o período posterior, já com algumas mudanças que se fizerem necessárias, em razão do aprendizado que a gente vai obtendo durante as sessões, durante os meses. Já acrescentei nessa portaria, embora ninguém aqui em Goiás ainda utilizou, a sessão virtual de julgamentos. Essa sessão virtual de julgamentos é uma sessão virtual prevista dentro do PJE. Ela é diferente da É uma sessão que a abertura dela é feita 5 dias antes da data da sessão propriamente dita. Nesse período, os juízes vão discutindo os votos virtualmente. Se houver interesse do advogado em fazer sustentação oral, ele vai fazer isso. Aí sim, ele pode gravar um vídeo, vai encaminhar isso dentro do próprio PJE, uma mídia dentro do próprio PJE, e ali mesmo a gente consegue acessar e assistir a sustentação oral. Aí, nesse caso, a gente vai conseguir dispensar a presença do advogado na sala de sessões. Estamos também trabalhando, porque eu já tentei incluir alguns processos em sessão virtual no PJE e eu tive algum problema, deu muito erro, eu não localizava depois o processo. O PJE é uma novidade aqui dentro da justiça também para todo mundo, nós estamos aprendendo no dia a dia, tentando, errando, rotineiramente o processo desaparece, você tem que localizar para onde você mandou esse processo, e a gente está ainda engatinhando em muita coisa. Mas Verdade. Fica aí já a informação de que logo nós vamos ter essa sessão virtual também sendo realizada. PJE realmente é difícil, muita gente reclama, mas é a novidade que veio para ficar. Dr. Godinho, eu quero parabenizar por essa inovação, essa iniciativa do senhor de fazer essa sessão virtual. Eu sei que o senhor tem sempre ideias inovadoras e tem trabalhado muito para que tenha efetividade a justiça. Então, parabéns por isso. E eu tenho aqui uma pergunta com relação às perícias. O pessoal está falando aqui que em 70% dos benefícios que tramitam hoje na Justiça Federal, especialmente nos juizados, eles são por incapacidade. E face a esse isolamento social, essa quarentena, todas as perícias estão suspensas. E está trazendo muita preocupação quando terminar essa pandemia. Espero que seja breve, né? Todos nós esperamos que termine logo. Mas quando terminar essa pandemia, nós vamos ter assim, uma fila de perícias muito grande, com muitos processos. A situação já foi analisada, já foi pensado em algo para resolver esse problema das perícias?
Sim, antes de entrar na questão das perícias, deixa eu só dar uma informação aqui. Essa questão da sessão virtual, ela não é ideia nossa não, viu? Ela já está lá no sistema do PJE mesmo. Nós é que estamos apanhando. Tem sessão judiciária que já conseguiu realizar, me parece que o Distrito Federal e o Tocantins já realizaram essa sessão e funcionou bem. Nós vamos, então, entrar em contato para copiar. Bom, com relação às perícias, eu conversei com o Dr. Varney, que é o coordenador do GEFES, e ele me falou que tem em torno de 6.000 perícias pendentes de realização. É um volume que preocupa muito, preocupa o Dr. Varney, preocupa a diretoria do foro, porque não temos outra solução para esse período. Foi cogitado, inclusive, a possibilidade da realização das perícias à distância, perícias a partir apenas da simples análise do documento. O INSS vem fazendo isso. Mas essa não é uma solução possível, porque o próprio Conselho Federal de Medicina, ele veda esse tipo de perícia por análise documental sem o contato do médico com o segurado. Foi feita uma consulta ao Conselho Federal de Medicina e ele, dentro do período de pandemia, ele disse que o médico que realiza uma perícia nessas condições, ele está afrontando o Código de Ética da Medicina. Os médicos, muitos querem realizar essas perícias, eles estão interessados no retorno ao trabalho das perícias e teriam até disponibilidade para isso, mas não querem, logicamente, afrontar o Código de Ética da Medicina para não ter problema com o seu conselho de classe. E isso é compreensível. Particularmente, eu acho também muito difícil de ser feita essa perícia a partir da análise documental. O INSS faz, mas ele faz administrativamente. Qualquer questionamento por parte do segurado vai desencadear numa análise aqui no judiciário mesmo e nós vamos fazer uma nova perícia para afastar aquela presencial ou documental realizada pela autarquia. Então, o problema acaba sendo menor no âmbito administrativo, mas aqui no âmbito judicial a gente precisa ter a perícia presencial. Conversei com o Dr. Varney sobre as alternativas que a gente teria para essa questão, como seria possível fazer essas perícias. Nós cogitamos, pensamos em já retomar a realização das perícias lá no âmbito da Justiça Federal mesmo. Mas os advogados que militam na área previdenciária, e a senhora sabe muito bem disso, nós temos um problema muito sério de espaço no edifício Gama Dias, que é onde se situam os juizados. O que aconteceria? Essas pessoas, esses segurados, as partes do processo, obrigatoriamente teriam que ficar expostas do lado de fora, já ficam hoje, já tem hoje uma grande aglomeração lá, hoje que eu digo antes desse período de pandemia, e num período de pandemia, com essa aglomeração, seria tudo muito pior, tudo muito mais complicado. Então, a gente não teria como evitar essa aglomeração lá fora. Dá para você controlar essa fila, dá para organizar as pessoas? Dá, mas isso num segundo momento. O primeiro momento que ocorre é aquele onde todo mundo chega, todo mundo quer pegar a sua senha, todo mundo se reúne ali naquele momento, naquele bloco e acaba não tendo como você separar. E muitos vêm do interior, vêm de ônibus, então não tem como você falar para chegar aqui às 10, chegar às 11, chegar ao meio-dia, chegar às 2 horas da tarde, não. Todo mundo chega quase ao mesmo horário. E sempre vêm os familiares juntos. Então, ali na porta do Gama Dias acaba tendo uma aglomeração muito grande de pessoas. Então, acabamos afastando essa possibilidade, não daria mesmo para voltar dentro do prédio da Justiça Federal a realizar essas perícias. Uma outra alternativa seria o quê? A realização dessas perícias nos consultórios dos médicos. Então, cada perito designado, ele iria marcar a perícia no próprio consultório. Nós pensamos, talvez, num hospital público, numa unidade de pronto atendimento, mas a questão é muito complexa, porque você precisaria ter contato com diversas unidades, disponibilizar consultórios em diversas unidades, o médico se deslocar para lá, a parte, cada uma ir para um lugar, vem um ônibus do interior e cada um vai para um setor diverso, então também não iria funcionar, e no período de pandemia também é muito difícil. Então, a solução mais palpável foi essa de realizar a perícia no próprio gabinete dos médicos. Os médicos foram consultados, estão sendo consultados, na verdade, ainda não temos resposta de todos, mas a maioria dos médicos consultados
aceitou, concordou com essa possibilidade de realizar no seu consultório. Então, agora nós vamos ver como é que vai ser feito isso. O doutor Varney vai começar a formatar essa perícia, essa execução, e acredito que nos próximos dias já deve ser possível retomar a realização das perícias. Nossa, que bom, doutor Godinho. Isso é boa notícia, porque eu tinha 3 perguntas aqui das perícias. Era pela telemedicina, o senhor já falou que não. Análise da documentação, igual está sendo feito no administrativo, também não é possível. E a terceira era se havia possibilidade de fazer no consultório do médico. O senhor falou que já está estudando isso, é muito bom. E eu vou aproveitar o momento, já que o senhor falou lá do Gama Dias, né? É um pedido sempre presente, toda vez que nós vamos lá, da UAB, da Comissão de Direito Previdenciário, para que a gente pudesse melhorar a forma que os segurados, né, os requerentes ficam lá. Realmente é muito complicado, eles ficam numa situação vexatória. Mas já nos foi explicado que o prédio não tem condições, né? O prédio do Gama Dias, ele, embora para as varas eu considero ele um bom prédio, ele tem espaço nas varas suficiente, ele não tem um hall ali de entrada com tamanho suficiente para que as pessoas entrem, sejam recebidas, haja a triagem, passe pela catraca, espere o elevador e suba. Acaba aglomerando ali. O espaço é muito pequeno. Tentamos ampliar um pouco ali a área externa, fazer uma cobertura, avançar um pouco. O proprietário não concordou, não deixou fazer essa mudança. Então, nós temos um projetinho que está sendo elaborado, já deve estar pronto para executar, com uma mudança ali do portal detector de metais. Nós vamos chegar aí um pouco para frente, mudar a posição da catraca para que mais pessoas possam aguardar dentro do prédio. Mas, infelizmente, até que a nossa futura sede saia do papel, a gente vai ter esse problema com os segurados. Eu vou aproveitar esse momento, doutor Godinho, para mandar um abraço para as pessoas que estão entrando. Eu não consigo acompanhar todas ao mesmo tempo, mas me perdoe quem esquecer. Eu vi agora há pouco meu amigo, doutor Marcelino Galindo, a Renata Bernardes, a Edna Mendanha, já falei da doutora Melina, Marise, Graciela Parreira, Keila Lopes, Leonardo Lázaro. Muito obrigado, Leonardo, pela sua ajuda ontem. A Divina Santos, nossa colega Marli Marçal, doutora Elisama, Valéria Menezes, minha amiga, secretária da CASAG, obrigada pela participação, doutora Valéria, o presidente Edson Mortari, o Rodrigo Teles, a conselheira federal, doutora Valentina, muito obrigada, a todos os presidentes de subseção que estão aqui, eu agradeço a presença, muito obrigada, Alessandro Gil, meu amigo, e me perdoe se eu não falar o nome de todos, mas eu não consigo acompanhar. Doutora Dulcilene, membro da comissão, muito obrigada por todos que estão aqui. Agora, doutor Godinho, nós temos um assunto que está aqui, todo mundo fazendo as perguntas. E o assunto das RPVs? Está todo mundo cobrando isso, né? Então, a gente está com uma preocupação bem grande. Que a pandemia, ela trouxe muita insegurança para toda a sociedade. Mas os advogados, em especial, estão tentando se adaptar às novas regras de atendimento. E está tudo muito complicado, tudo muito novo. Foi liberada agora a abertura dos escritórios de advocacia, atendendo com hora marcada, observando as recomendações da OMS. E todo mundo quer trabalhar, quer receber, até porque o profissional liberal ele só tem verba se ele trabalhar. E a maioria dos pagamentos, eles, no caso da advocacia previdenciária, é através do RPV precatório. E, recentemente, por causa da pandemia, surgiu um novo procedimento para receber, que foi através daquela portaria da DIREF, a 100-11-588, que determinou a expedição de certidão para recebimento no banco, quando o requerente, o segurado, não tivesse possibilidade de ir até a agência. Isso, a primeiro momento, até ajudou, mas os advogados começaram a reclamar por causa da burocracia. Acabava tendo que peticionar nos autos, mandar um e-mail pedindo a expedição da certidão, a autenticação, aí depois tinha que ir até na portaria do prédio, pegar essa certidão, levar ao banco para fazer o recebimento. Então a gente acabava que não estava cumprindo o isolamento social. Saiu agora recentemente um novo procedimento, que foi aquele da circular COGER 101-05456, que recomendou que a expedição dos RPVs e precatórios a partir de hoje, que eles poderão ser na forma eletrônica, onde o advogado pode peticionar nos próprios autos, informando o número de conta, onde pode ser feito o depósito do advogado
e do cliente. Eu gostaria de saber como é que está esse procedimento aqui na Justiça Federal em Goiás. Certo. Bom, como a senhora disse, tem uma portaria no âmbito da diretoria do foro, e dentro da linha tratada pelo Tribunal Regional Federal em sua portaria também, que diretriz a ser seguida é evitar presença dentro da Justiça Federal. No âmbito da Justiça Federal deve evitar a presença tanto de servidores quanto também das partes. Bom, a autenticação da procuração para o advogado poder, em nome da parte, fazer esse levantamento do recurso, exige naturalmente que os servidores estejam presentes à Justiça, seja para fazer a conferência dos processos, principalmente os processos físicos, que eles estão todos lá, seja para entregar essa documentação ao longo do dia para recebimento. Concentra-se, na verdade, todos no final do expediente junto à portaria, mas até que isso seja elaborado, seja preparado, o servidor tem que estar ali fazendo toda a conferência, a elaboração e até a entrega no final do dia. Então não tinha como, não seria possível para a diretoria do foro expedir qualquer orientação para a certificação dessas procurações que fosse contrária à regra geral estabelecida pelo CNJ e pelo tribunal. Nós estamos estabelecendo, assim, de forma bem rigorosa, essa questão do trabalho remoto, porque nós já tivemos, dentro da Justiça Federal, 2 ou 3 casos, me foge agora, de contaminação, servidores contaminados com o coronavírus. Então, vejam como a questão é perigosa. Às vezes você fala, não, para essa matéria aqui, vamos permitir que todo mundo venha trabalhar, mas é justamente ali que às vezes está aquele foco e a gente acaba levando para a casa do servidor e para o contato com todos os outros esse risco de contaminação. Então, nós precisamos fazer essa portaria dentro desse limite. Essa portaria foi tratada, foi conversada com o coordenador dos juizados, foi feita na mesma linha que me parece que a seção do Pará, não me lembro quem foi que eu conversei, foi a diretoria acho que o diretor do Foro do Pará que fez na mesma linha, a diretora do Foro, acho que a doutora Karina, fez na mesma linha. Então, a gente tentou seguir essa mesma diretriz. De estabelecer, então, o seguinte, regra geral, a própria parte faz o levantamento dentro de um momento excepcional que é o da pandemia. Quando ela não tiver condições para isso, aí sim será feito via advogado com o sistema tradicional. É possível a gente trabalhar de uma outra maneira? Esse assunto também foi discutido muito com o coordenador do GF para tentar encontrar uma alternativa. A grande questão foi a seguinte: seria possível ao juiz fazer essa determinação de transferência de recursos? O entendimento dos juízes do GF é de que não poderiam fazer essa transferência, não poderiam fazer essa determinação. Bom, hoje nós temos uma novidade que seria a circular da Corregedoria. A circular da Corregedoria, ela tem uma abordagem dessa transferência eletrônica. Expressamente, ela aborda a transferência eletrônica. Mas ela fala dos depósitos judiciais. E quando ela fala dos depósitos judiciais, ela deixa dúvida se seria dirigido também, a gente tem que entender que depósito judicial é aquele que é vinculado a um processo, se ela estaria alcançando também a RPV. No corpo dessa circular, há uma referência, sim, à RPV. Mas na recomendação, não tem essa previsão. Ela não fala de RPV e precatório, ela fala especificamente dos depósitos judiciais. Há uma confusão que me parece que a própria portaria da Corregedoria, que fala de depósitos judiciais, de levantamentos de depósitos judiciais, com base na resolução mais antiga do CJF, mais antiga assim, do ano passado, ela faz referência nos seus considerandos à resolução do CJF que trata de RPV precatório, mas disciplina depósitos judiciais e não disciplina RPV, não disciplina precatório. Então, ficou uma coisa assim, gerando a dúvida. Qual que é a posição dos juízes do GF hoje? Eles entendem que a circular, ela não abrange a transferência de recursos de RPV, que essa não seria uma situação alcançada hoje. Seria possível fazer isso? Eles entendem que sim, desde que haja um respaldo da Corregedoria. O encaminhamento, então, nosso ficou o seguinte: a diretoria do foro vai consultar a Corregedoria para saber especificamente se essa circular
alcança também os depósitos de RPV, para que também seja feita a transferência. E qual seria o procedimento a ser seguido nesses casos? Há uma dificuldade muito grande quando a gente está falando do dinheiro que é sacado da parte e é depositado na conta do advogado. Bom, esse dinheiro, ele é todo honorários, incide imposto de renda, incide PSS. Então, atribuiu à vara a elaboração da GRU com essas informações, da GPS, GRU ou DARF, cabe à vara fazer isso. Então, nós precisaríamos também pegar esse dado. O advogado fala, aí eu penso que o advogado tem que declarar, fala, não, 30% é meu, 40% é meu, 50% é da parte, e aí, sobre o restante, vai sim ter que incidir o tributo correspondente, a fim de ser compatibilizada a responsabilidade tributária do diretor de secretaria, que é quem está ali fazendo esse encaminhamento. Então, a nossa ideia, nós vamos fazer essa consulta para saber como proceder nesse caso. Essa preocupação do juiz do GF, ela não é exagerada, porque outrora, os juízes do juizado, especialmente, eles entendiam pela possibilidade de fazer essa transferência direto para a conta das partes. Isso foi muito questionado. E então o CJF falou, não pode fazer transferência de RPV. Não pode fazer isso, tem que pagar lá no banco com alvará. Naquela época que a gente trabalhava com alvará, essa figura de levantamento de transferência eletrônica não existe. Tem que ser feita mediante alvará. Então, a iniciativa de fazer a transferência eletrônica de RPV foi rechaçada pelo CJF. Então, hoje, fico com esse receio de estar agindo de uma maneira que pode amanhã vir depois ter problema com a corregedoria. Então, vou consultar para saber em que termos essa circular se aplica, e eu penso que a corregedoria deve responder que sim, que se aplica também a essa situação. Eu atribuo essa não referência a depósito, a não referência a RPV precatório, apenas depósito judicial, a uma falha. São portarias, são resoluções feitas todas a toque de caixa, muito rapidamente, tudo tem que ser muito rápido, porque o período exige pronta resposta, então uma coisa ou outra pode sair. E, a partir daí, qual seria a formatação para a gente fazer isso? Tá. Doutor Godinho, então o senhor falou que hoje não é possível já dar cumprimento nessa circular, hoje, aqui em Goiás, na Justiça Federal em Goiás. Na verdade, esse é o entendimento do juiz do juizado. Então, para esclarecer isso, para tirar essa dúvida, nós vamos fazer essa consulta. Eu não posso, como diretor do foro, impor a eles essa condição. A portaria, inclusive, da diretoria do foro, que tratou da formatação para levantamento de valores nesse período, com a presença da própria parte, excepcionalmente com o advogado, ela foi feita em conjunto com a coordenação do GEFES, justamente para não ter um atropelo do que é atribuição administrativa do diretor do foro e do que é análise judicial. Até porque, nesse caso da circular, que é uma questão também que está sendo discutida, a corregedoria prevê uma decisão judicial. Ela diz que o juiz ordenará, colocou como uma decisão judicial. E o ideal é que isso seja encaminhado como serviço cartorário. Como é hoje? Hoje é um trabalho cartorário. O advogado faz o pedido de certificação daquela procuração, tudo tramita independente do despacho do juiz. Então, essa que é a vontade nossa, que isso seja recebido como serviço cartorário. Agora, ao invés do advogado ir até a justiça, olha, eu quero que seja certificado essa procuração para que eu faça o levantamento. Ele vai fazer isso, só que via eletrônica. O cartório vai fazer a análise, verificando que está tudo correto, e eletronicamente, o selo seria a autenticação, seria eletrônico com a comunicação para a Caixa, e a anotação disso no SEI para que a Caixa possa conferir. Então, o selo seria mais ou menos essa anotação no SEI para que a Caixa confira. E não mudaria nada. Acho que é possível. Acho que essa transferência eletrônica talvez seja a forma mais simples de se encaminhar esses levantamentos, principalmente nesse período. Nossa, nós ansiamos muito para que esse procedimento tenha vigência aqui em Goiás, porque facilitará bastante, ajuda nesse momento que a gente está pedindo para não haver aglomeração. E assim, é um pedido que a advocacia sempre faz, observando o que já funciona lá no Tribunal do Trabalho, né? Na Justiça do Trabalho, os alvarás são todos em nome do advogado, que tem uma procuração desde o início do processo para
cuidar dos interesses do representante e do representado, e chega ao final ele já não pode receber. Então, como lá na Justiça do Trabalho funciona, é o anseio de todo previdenciarista. E, recentemente, participei de uma reunião com vários presidentes de direito previdenciário das seccionais, e várias seccionais já têm esse procedimento funcionando, inclusive em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Eu acredito que em Goiás tem subseção que faz dessa maneira. Eu posso estar falando algo sem conhecimento, mas me parece que eu já ouvi alguma coisa, não me lembro de onde. Aqui em Goiás parece que tem juiz que já está fazendo assim, já está fazendo essa transferência eletrônica. É muito da interpretação. Como eu disse, como envolve uma decisão judicial, não tem como o diretor do foro dizer para o juiz decida dessa maneira. A nossa abordagem e a nossa delimitação de atuação só pode ser sob aspecto administrativo. A gente tem uma preocupação, e também sabe que é a de vocês, que é com relação a levantamentos do valor e não repasse ao cliente. Mas não se preocupem, se acontecer isso, a OAB tem um órgão fiscalizador e ele pune os advogados que agem dessa forma. Então, não preocupe. E tenho certeza também que aí a Receita Federal vai ficar muito olhando e observando as entradas e saídas, né? Então, se uma advogada receber e não repassar, com certeza, além da OAB que vai fazer o trabalho, vai fiscalizar e, se necessário, punir, ainda tem a Receita Federal que vai, com certeza, cobrar o que ele está recebendo à parte. Então, assim, a gente gostaria muito que nessa consulta que o senhor vai fazer, que os senhores vão fazer, que colocasse, inclusive, a possibilidade do advogado receber, mesmo ele recebendo todos os valores. E com relação a esse procedimento que nós temos hoje, enquanto está na pandemia, que fosse desburocratizado um pouquinho, porque é muito complicado para o advogado pegar uma nova procuração, pegar essa certidão para poder receber. E lá fala assim, só quando o segurado estiver impossibilitado. Às vezes ele não está impossibilitado, ele tem condição de ir, mas não é bom que ele vá. Então, se o advogado puder fazer os recebimentos, facilita bastante. Se o senhor tiver condição de olhar isso nesse momento. E, na verdade, essa certificação ela já vem justamente para dispensar uma nova procuração. Porque a portaria da Corregedoria, que trata dessa questão do levantamento pelo advogado, diz que quando a transferência quando for realizada para a conta do advogado, aí ele precisa apresentar uma procuração atualizada. Então, até para provar que ele realmente é ainda o advogado da parte no processo. E essa é uma preocupação também da Caixa Econômica. A Caixa tinha muito receio de estar pagando um advogado ou uma pessoa que se apresentava ali como advogado, quando o outro era o destinatário daquele recurso. Então, vejo que a gente já está tentando assim, facilitar dentro de um limite de segurança esse levantamento. Acho que a gente consegue sim encontrar uma solução. O problema todo não é necessariamente o advogado pegar o dinheiro e depositar na conta dele, porque ele tem essa responsabilidade. Amanhã, quando a parte reclamar, falou, eu não recebi meu dinheiro, então você tem ali uma apropriação indébita. E eu acredito que nenhum advogado quer correr o risco, pelo menos a maioria esmagadora, que são advogados profissionais corretos, não querem correr o risco de ter um processo criminal. Mas essa não é a questão. A questão nossa é como ficaria a expedição de GRU, de DARF, porque está sendo exigido isso do diretor de secretaria. O advogado faria essa declaração, como a parte faz a declaração lá na Caixa, fala, não, isso tudo é indenizatório, isso não incide imposto de renda. A Caixa não faz a dedução do imposto de renda. Faria essa declaração para o diretor de secretaria no pedido de transferência de recursos. Então, a indicação da conta, qual seria a conta, né? A gente tem essa previsão de que pode ser uma conta de terceiro, uma conta do advogado, a conta da própria parte. Então, tudo isso a gente entende que seria importante ter essa previsão, estabelecer previamente como a gente deve agir. A doutora Marli está informando aqui que lá na seção judiciária de Formosa já faz dessa maneira e já tem bastante tempo. Pois é o que eu disse aqui em Goiás, eu lembro que alguém estava fazendo. Formosa é um exemplo. O doutor Eduardo Cubas é o que está digitalizando os processos ele mesmo, não falou nada, não veio pedir nada para a diretoria do foro, não reclamou nada, já tomou iniciativa, já está agindo lá. Que ótimo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço também para outras pessoas que entraram agora.
A Leuter, funcionária da OAB, que trabalha, faz um excelente trabalho, é responsável pelo departamento pessoal, a Bruna, assessoria da diretoria, a doutora Silvana Machado, advogada, o diretor-geral da ESA, doutor Rafael Lara, que está nos assistindo, meu colega de direito médico, doutor Alexandre Marra, e a Carita. E o doutor Leonardo está tentando mandar uma pergunta, só que ele está tendo dificuldade porque o campo é limitado. Eu pedi para ele escrever, vamos ver se ele vai conseguir antes da gente terminar, porque já tem só faltando 9 minutos. Passa muito rápido, né, doutor Godinho? Muito rápido, muito rápido. Os assuntos são muito bons, as explicações que o senhor deu excelentes, e a gente nem vê o tempo passar. Mas o senhor tem mais alguma coisa para falar para nós sobre o funcionamento? Bom, o que eu quero dizer, quero deixar bem evidenciado, com bastante tranquilidade para todos, é que a Justiça Federal ela não está parada. Há uma atuação constante e há uma preocupação constante. Muitas vezes, nem todos os atos que são editados, nem todas as ações que são realizadas agradam a todos, isso é natural. Mas quero que todos tenham a certeza, que todos os advogados tenham a certeza que o que nós fazemos na Justiça Federal é para favorecer a prestação jurisdicional, a entrega dessa prestação da forma mais tranquila, mais séria, mais rápida possível, sem tantos transtornos. A gente sabe das dificuldades que cada advogado possui dentro das suas particularidades de atuação, seja por matéria, seja por localização, e a gente tenta construir um funcionamento que permita que todos tenham uma tranquilidade no exercício da sua profissão. Nem sempre isso é possível, mas todos os nossos erros, eu digo que com certeza são cometidos com o objetivo de acertar. A gente aprende também no dia a dia, a realidade da rotina, ela não é a mesma daquela realidade projetada, idealizada, então muitas vezes a gente precisa reajustar, que eu estou falando dessa portaria das sessões, que agora, como novo coordenador das turmas recursais, eu tenho a preocupação de realizar de uma maneira, mas com certeza eu vou precisar editar uma nova portaria, retificando, mudando lá na frente. A diretoria do foro está à disposição, nós temos os canais de contato. Hoje, infelizmente, a gente não tem possibilidade de atendimento por telefone, porque os trabalhos são remotos, os servidores estão, em sua maioria esmagadora, em casa, mas os e-mails são respondidos, são atendidos. Se porventura tiver alguma dificuldade com alguma unidade, com recebimento do e-mail, em resposta, e não tiver nenhum telefone disponível, porque às vezes ainda tem algum servidor ali naquele momento, pode entrar em contato com a diretoria do foro, para que a gente tente fazer essa intermediação, manda por e-mail da diretoria do foro, a gente tenta fazer essa intermediação. Pode ser até que exista alguma intercorrência no e-mail da VAR, por isso ela não está recebendo, não está conseguindo receber. A diretoria do foro está ali à disposição. Pode nos procurar, traga-nos sugestões, ideias. Eu preciso que a OAB seja efetivamente uma parceira na solução das intercorrências, na apresentação de ideias de soluções. A gente tem que caminhar juntos para que todos possam alcançar seu objetivo. Os advogados em atender a pretensão das partes que representam, da justiça, que é entregar a prestação jurisdicional da forma mais tranquila possível. Agradeço muito, doutor Zé Godinho, e aproveito também para agradecer a presença da doutora Bárbara Covinel, nossa conselheira, doutora Ariadne, membro da Comissão de Direito Previdenciário, e tenho que fazer agradecer o trabalho que alguém comentou aqui nos nossos comentários, agradecer o trabalho que a Lorena Mendes, funcionária da OAB, está fazendo com relação à ajuda no pagamento desses honorários. Ela está cuidando de toda a documentação, quando foi determinado pelo TJ, que o TJ faça levantamento de alvará direto pela Caixa, e agora também na Justiça Federal. Quem cuida de todo esse trabalho é a Lorena Mendes, coordenadora da Secretaria das Comissões. Parabéns, Lorena, e muito obrigada pelo seu trabalho. Então, Zé Godinho, eu agradeço muito a sua disponibilidade por estar aqui, a advocacia agradece. Foram informações, esclarecimentos de grande importância. Muito obrigada, e a OAB também está à disposição. Eu que agradeço mais uma vez aí a oportunidade e volto a dizer, a Justiça Federal está à disposição, nosso objetivo é um compromisso com a Justiça, nosso objetivo é fazer com que o trabalho dos advogados transcorra de forma
tranquila, com a entrega da justiça que cada um vai ali reclamar. Muito obrigada, doutora Alessandra Queiroz, doutor Caito, doutora Ana Carolina, nossa presidente. Mamãe, beijo para você que está assistindo. Mãe, te amo. Muito obrigada, doutor Zé Godinho. Encerramos a nossa live. Até mais a todos. Até mais.